Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no capítulo 5. Esse capítulo ele é bem curtinho e ele inicia falando sobre as relações interpessoais, falando sobre a empatia, sobre o respeito. Então é um capítulo que eu quero que vocês reflitam bastante, né? Até por esse momento que nós estamos passando, por tudo que está acontecendo. Então, sempre pensar no próximo, nos colocarmos no lugar do outro, isso é muito importante. Então, eu quero que vocês façam essas duas questões que estão pedindo no início do capítulo, sempre refletindo, tá? Fortalecendo relações. Nesse capítulo, você vai refletir sobre relações interpessoais, analisando como elas ocorrem na sociedade atual, levando em considerações as características dos indivíduos. A primeira pergunta é: ao se relacionar com outra pessoa, seja um familiar, um amigo, um vizinho, etc., quais são as principais características que você costuma observar? O do modo de falar, de sorrir. O que você busca primeiro ao se relacionar com a outra pessoa? Quais são essas características? O que te encanta no outro, tá? E a segunda pergunta é: quando alguém tem atitudes contrárias às suas em determinada situação, como você reage? Você busca entender o que aconteceu ou costuma agir por impulso? Então, eu espero as respostas de vocês, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre os tempos verbais nos textos narrativos. Vamos lá. Nos textos narrativos, tempos verbais são empregados para exprimir diferentes ideias em relação às ações. Por exemplo, o pretérito perfeito do indicativo traz a ideia de uma ação já concluída no passado. Olha esse exemplo aqui a seguir. Ontem, na casa de Joana, fizemos uma festa surpresa para ela. Fizemos é o pretérito perfeito do indicativo. Ele está indicando o que eles fizeram e o tempo dele que está no passado. Tá? Pretérito perfeito do indicativo. Agora, na construção da história, elementos como advérbio, locução adverbial, conjunções e etc. pode servir para marcar tempo e o espaço. São chamados de marcadores temporais, espaciais, tá? Ontem, na casa de Joana, fizemos uma festa surpresa para ela. Ontem indica o tempo que foi, certo? Que nesse caso é o passado. Na casa de Joana, mostra o espaço, o local onde foi a festa, tá? Então, é muito comum nos textos narrativos ter essas informações. Indicar o tempo, indicar o espaço, tá bom? Então, vocês já sabem localizar e encontrar esses tempos verbais. Aqui nós falamos também do discurso direto e indireto. Para vocês diferenciar, eu fiz alguns exemplos para vocês, olha só. A fala das personagens em geral pode ser apresentada como discurso direto, que ele reproduz exatamente a fala, ou indireto. A fala é incorporada à voz do narrador. No discurso direto, tá assim um exemplo. Joana agradeceu chorando. Obrigada, meus amigos, por tudo. Ela fez essa fala e ela que está falando. É um discurso direto. Quando temos um discurso indireto no texto narrativo, ele entra no contexto, mas não tem a fala diretamente do autor, tá? Discurso indireto. Quase chorando, Joana agradeceu os amigos por tudo, tá? Dentro desse texto já está essa frase. Ela não pegou uma frase falada por ela e colocou exatamente ela falando. Ela incorporou no texto. Isso é a diferença do discurso direto e do discurso indireto, tá? Eu aguardo as respostas de vocês. Lembrando sempre que a cada capítulo que vocês terminam tem um livro suplementar
que vocês têm que fazer os exercícios também, tá? Um beijo e fiquem com Deus.